Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Simão Pedro continuava lá em pé aquecendo. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei." Os judeus lhe responderam: "Nós não podemos condenar ninguém à morte." Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer.
Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si:
não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nossa Senhora das Dores. Queridos irmãos, ainda no primeiro dia do Tríduo Pascal, que iniciamos ontem
com a celebração da In Cena Domini, da Ceia do Senhor, em que recordamos o memorial do sacrifício de Cristo. Hoje sequenciamos esse dia do Tríduo, esse primeiro dia do Tríduo Pascal, com a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja convida todos os fiéis às 15 horas, por volta das 15 horas, se reunirem para adorar o madeiro da cruz. O texto do Evangelho que nós ouvimos nesta narrativa da paixão são 2 capítulos completos do texto de São João, os capítulos 18 e 19. Narra toda a trama da entrega de Jesus, toda a crueldade e maldade, até a sua crucificação, sua morte na cruz. Eu queria destacar uma palavra que Jesus expressou no capítulo 19, no versículo 30, e só vou comentar esse versículo. Claro que nós ouvimos mais de 80 versículos só no Evangelho. Ouvimos uma leitura do profeta Isaías extensa, que narra o servo de Yahvé, o servo do Senhor. O salmo indescritível, o grito de Jesus do alto da cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas existe esse versículo, que é o versículo justamente, a última palavra de Jesus na cruz, que o Evangelho de São João destaca. Então, depois que Jesus já estava na cruz, entregue, do alto da cruz ele disse: tenho sede, sua 6ª palavra. Então amarraram uma esponja embebida de vinagre, levaram à boca de Jesus, e Jesus tomou o vinagre. Depois de ter tomado o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. As últimas palavras de nosso Senhor. Tudo está consumado. Por que Jesus disse isso? Por que essas foram as palavras de nosso Senhor na cruz? Então nós vamos entender. Para que a gente compreenda isto, por que Jesus disse essas últimas palavras, a gente precisa entender um pouquinho de liturgia judaica, porque senão você não entende o que Jesus está falando na cruz. A liturgia judaica, que foi inclusive a liturgia que Jesus celebrou com os seus apóstolos na noite de ontem, lembram? Na noite Jesus se reuniu para celebrar uma ceia judaica. Mas Jesus não está somente realizando um rito judaico, ele faz algo a mais na ceia judaica. Mas ele está dentro de uma ceia judaica. E a ceia judaica, ela é caracterizada por 4 taças. Então, ao longo da ceia judaica, você bebe 4 taças de vinho. A primeira taça de vinho é chamada Kedosh. A segunda taça de vinho é o Halel. A terceira é o cálice da bênção. E o 4º cálice é o cálice da consumação. Ontem à noite, na ceia que Jesus reuniu com os seus discípulos, ele tomou o primeiro cálice, que é chamado o Kedosh. Tomou o segundo cálice, que é o cálice Halel. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura de ontem, do capítulo 11, da carta de São Paulo aos Coríntios, o que São Paulo disse? Será que ignorais que o cálice da bênção é o cálice do corpo e sangue de Cristo? Portanto, qual cálice Jesus teria consagrado o memorial do seu sangue? O terceiro cálice, que é o cálice chamado cálice da bênção, é a segunda leitura de ontem. O cálice da bênção é o cálice dentro da liturgia judaica, na qual Jesus consagra o sangue. Só que, se Jesus seguisse o ritual judaico, o que ocorreria?
tomado o terceiro cálice, Jesus iria beber o quarto cálice, que era o cálice da consumação, que é o cálice que encerrava a ceia judaica. No entanto, depois que Jesus bebe o terceiro cálice, o Evangelho de Marcos diz que Jesus saiu com os seus discípulos cantando o salmo. Jesus interrompeu a ceia judaica e saiu e não bebeu o quarto cálice. Isso foi fruto de um livro escrito por um grande teólogo católico convertido do protestantismo, Scott Hahn. Ele escreveu uma obra chamada O Quarto Cálice. E ele, sendo a princípio protestante, estudante da Sagrada Escritura, ele se interrogava: por que Jesus não bebeu o quarto cálice? Por que Jesus não cumpriu aquilo que estava previsto? Ele interrompeu, bebeu o terceiro cálice, e o terceiro cálice foi a consagração do seu sangue, saiu cantando salmos e não bebeu este cálice. Scott Hahn, aprofundando a sua pesquisa, que levou anos teologicamente para tentar entender a ceia judaica, a liturgia judaica e toda a tradição do Antigo Testamento, ele entendeu que Jesus bebeu o quarto cálice. Só que o quarto cálice, Jesus bebeu aonde? Na cruz. Por isso, esse versículo que nós vimos no Evangelho: amarraram-lhe uma vara com espoja embebida de vinagre. Vinagre é vinho azedo, vino acre, vinho azedo. Embeberam-na e levaram na boca de Jesus o vinagre. Deram para que Jesus bebesse. Ele bebeu o cálice da consumação, o vinagre, e disse: tudo está consumado. Aqui encerrou-se o sacrifício. O que Jesus fez é extraordinário. Nós não celebramos na missa uma ceia judaica. Não é. Por quê? Porque Jesus, dentro da ceia judaica, pegou a ceia judaica, bebeu o primeiro cálice, o segundo cálice. No terceiro cálice, ele transubstanciou a espécie de vinho em sangue, portanto realizou a consagração, e mostrou que a consagração da missa, do sacrifício de Cristo, se completa na cruz. Aquele sacrifício ritual que Jesus realiza na última ceia, mostrando: olha, este pedaço de pão é meu corpo, esta taça de vinho é o meu sangue, isto terá a sua plenitude na cruz, quando do alto da cruz você vê um corpo doado e sangue derramado. Portanto, se consumou o sacrifício. Por isso que nós dizemos que a missa, ela é um memorial da paixão de Cristo, porque nós não celebramos uma ceia somente. A missa é um sacrifício oferente, expiatório, em que Cristo se entrega no altar e consuma a nossa salvação. Portanto, aquele rito que Jesus realizou, ele se completa existencialmente na cruz. Isso tem um peso, porque a consumação de Cristo é a entrega total de Cristo. Jesus bebe do vinho e diz: agora está consumado, agora se completou o sacrifício, agora se completou verdadeiramente o sacrifício, não somente numa taça, mas numa vida doada. Isso tem implicações espirituais. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, diz que, como membros que somos de Cristo, nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, hoje nós vamos comungar a Eucaristia, que foi consagrada no dia de ontem na celebração da missa, ontem à noite, porque hoje nós não temos missa. O sacrifício que nós vamos receber da Eucaristia, que a igreja nos concede para não privar os fiéis da graça do sacramento, é um sacrifício expiatório. Quando você comunga Jesus Cristo na Eucaristia, você comunga daquele sacrifício oferecido na cruz
e que tem a sua plenitude no mistério da ressurreição. Só que, o que Jesus está mostrando para mim e para vocês? Que o sacrifício comungado e celebrado na liturgia, como fizemos ontem, como vamos fazer amanhã e como fazemos em toda a Santa Missa, ele precisa ser um sacrifício existencial. Então você vai comungar Jesus, você volta para o banco, isso é um rito, é um sacrifício ritual. Só que agora, a comunhão que você recebeu, ela precisa produzir na sua vida um sacrifício existencial. A sua vida precisa ser um sacrifício. Um sacrifício que se oferece pelos outros. Não basta comungar, é preciso que a comunhão nos torne um outro Cristo. Um altar do Cristo. E para isso, meus irmãos, hoje nós vamos contemplar a paixão de Cristo, logo mais quando a cruz entrar por esta igreja e for desvelada aqui diante do altar. O gesto de nos aproximarmos da cruz e olharmos para o crucificado e lembrarmos das últimas palavras de nosso Senhor quando disse: tudo está consumado. Que nós possamos olhar para a nossa vida e entender que todos os sacrifícios de nossa vida precisam ser consumados no sacrifício de Cristo. Esta tarde é uma tarde em que nós necessitamos, não para nós termos ternura de Jesus, misericórdia de Jesus e compaixão, porque Jesus não precisa da nossa misericórdia. A misericórdia de Santo Tomás, ela sempre é exercida para com o menor. Jesus não é menor do que nós, então Jesus não precisa da nossa misericórdia. Eu estou com misericórdia de Jesus, Padre. Não, a misericórdia ela sempre se estende a um menor, a um desfavorecido. O que Jesus precisa, de alguma forma da nossa parte, é que a gente entenda o seu amor na cruz. Que a gente entre dentro do coração de nosso Senhor e entenda o que significa um amor. Ele não precisa de nem um pouco de compaixão de nós, de pena, ai que dozinha de Jesus. Não, Jesus não precisa disso, gente. Jesus é Deus. Ele não precisa da nossa dó. O que Ele precisa de nós é que a gente olhe para Ele e entenda o quanto Ele nos amou. E é por isso que nós estamos aqui. É para que a gente veja o que Ele suportou e a gente entenda, isso é o amor. Eu não presto, eu não valho nada, mas mesmo assim Ele me ama. É para isso. Santo Afonso Maria de Ligório, na sua obra A Paixão de Cristo, toda ela é fascinante, esse texto, essa obra. Quando ele fala a respeito da morte de Jesus na cruz, tem uma página que eu grifei, na verdade não é uma página, é um parágrafo, que eu gostaria de ler, que é um comentário de Santo Afonso a respeito da escravidão de Jesus na cruz. Ele diz: Jesus era um escravo na cruz. E Santo Afonso, ele faz uma análise das dores de Jesus, físicas, psíquicas e espirituais. A que eu vou destacar é a dor física de Jesus. Diz Santo Afonso: quanto à dor externa do corpo, basta saber que Jesus recebeu do Pai um corpo, especialmente para sofrer. A carta aos Hebreus recorda, diz Santo Afonso, capítulo 10, versículo 5. Preparaste-me um corpo. Com isso, Santo Afonso faz notar que Jesus padeceu em todos os 5 sentidos. Primeiro, padeceu no tato, quando a sua carne foi rasgada. Jesus foi esbofeteado, foi chicoteado, então a sua carne foi rasgada. Essa é a dor de Cristo. Imagine isto. Jesus padeceu
no paladar, no gosto, ofereceram-lhe vinagre com fel. Jesus padeceu no ouvido, com as blasfêmias e zombarias que ouviu. Jesus padeceu na vista, vendo sua Santa Mãe assistindo à sua morte diante de todos. Humilhante. Por fim, diz Santo Afonso, não bastando todos esses sofrimentos nos sentidos, a sua cabeça foi atormentada com os espinhos, as mãos e os pés com os cravos, a face com as bofetadas e escarros, todo o seu corpo com os açoites, na maneira já indicada na primeira leitura pelo profeta Isaías. Santo Afonso diz: que dor intensa e persistente, que dor aguda deve ter sofrido nosso Senhor. As últimas dores foram as dores mais atrozes. Os golpes da flagelação foram tão dolorosos que a paixão de nosso Redentor não foi obra de mão humana, mas da justiça de Deus, que quis castigar o Filho com todo o rigor que mereciam os pecadores. Pasmem, é Santo Afonso dizendo, o doutor da igreja: o Pai castigou o Filho porque este castigo é para nós. Éramos nós que deveríamos sofrer aquilo, mas o Pai preferiu que o Filho sofresse para nos livrar do castigo, porque nós não suportaríamos. É assim, diz Santo Afonso, meu Jesus, com a vossa paixão quiseste revelar a pena que por meus pecados me é devida. Gente, a gente faz uma porcaria de coisa para Deus e acha que está devendo favor para Deus. E Deus está devendo favor para nós. Para com essa sem vergonhice, para com essa hipocrisia. Não ache que você fez uma coisa para Deus e Deus está devendo favor para você. Deus não deve favor para nós. São Paulo diz que por mais que a gente ame, a gente vai estar em dívida para com o amor. Nós somos eternos devedores de Deus. Eu fiz isso para Deus, fiz isso e agora Deus tem que me honrar. Honrar quem? Um traste? Um lixo? Uma miséria? Gente, é um absurdo, é o cúmulo da soberba satânica. É o cúmulo da soberba satânica, nós seres humanos, olharmos para este dia em que contemplamos a paixão de Cristo e achar que Deus deve favor para nós. Depois de ter, como diz Santo Afonso, violentado o Filho, para que nós não sofrêssemos as penas do castigo eterno, ainda Deus deve favor para os bonitinhos. Por favor, precisa de conversão, precisa mudar de vida, precisa de uma mudança radical do coração, entender o que é o amor. Nós somos eternos devedores de Deus. E por mais que como diz o apóstolo Paulo, por mais que a gente ame, nós vamos estar devendo para Deus sempre. Deus já saiu na largada muito antes de nós. Então, meus irmãos, hoje todos nós vamos aproximar do madeiro da cruz. Se um dia você achou que Deus deve favor para você, você vai dizer: Jesus, me perdoa. Se um dia eu achei que o Senhor devesse alguma coisa para mim, me perdoe. Eu sou um eterno devedor do Senhor e eu posso viver 1000 anos, eu não vou pagar o amor com que o Senhor me amou. Porque uma gota do sangue de Cristo é suficiente para nos salvar. Não era preciso tudo aquilo. Uma gota do sangue redentor de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Mas quis o Pai, diz Santo Afonso, entregar o Filho inteiro e não deixou nenhum lugar no Filho. Nada. Tudo no Filho é entrega. Mas que pai maldoso, podem pensar alguns?
Que pai cruel. Deus Pai, de fato, é como Frederic Nietzsche dizia: Jesus foi abandonado pelo Pai. Talvez isso vão dizer os filósofos existencialistas de plantão, os ateus ou atoas, né? Enfim, vão dizer isto. Mas por que estão fazendo uma análise da paixão de Cristo sobre uma ótica meramente humana? A ótica da paixão de Cristo não é humana, porque humanamente a gente se escandaliza diante daquilo que aconteceu com nosso Senhor. A ótica da paixão de Cristo é uma ótica sobrenatural. A gente só vai entender no céu. Aqui nesse mundo os santos entenderam, mas a gente precisa pedalar muito para ser santo. A gente precisa diz Santa Teresa que a gente precisa pedalar muitos degraus para a gente entrar lá na sétima morada e entender o que é a paixão de Cristo. Aqui tem muitos que amam Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu também a amo. Mas existe um capítulo da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, do ano de 1896, no ano da morte de Santa Teresinha. Na sexta-feira da paixão, foi quando ela teve um vômito de sangue. No dia da sexta-feira da paixão. Depois dali, a saúde da Teresinha vai só piorar. Até que em setembro daquele mesmo ano, ela morre no dia 30 de setembro. E Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela escreve no manuscrito C da História de uma Alma, sobre aquele dia, ela diz muito bem, o domingo de Ramos tinha sido no dia 29 daquele ano, que aquela gota de sangue que saiu da sua boca, que ela vomitou, que vinha do pulmão já, porque a sua tuberculose estava em estágio avançado. Aquilo não foi nada perto do sofrimento de Cristo. E todas as irmãs que viam Teresinha achavam que Teresinha morria naquele mesmo dia, porque ela já estava desfalecida, e ela suportou mais alguns meses ainda. Veja, o sofrimento de Teresinha não é nada. Ela mesma entende isso, porque ela entendeu o que é o amor de Deus, e ela vê que o sofrimento dela é ridículo. Às vezes a gente está lá sofrendo por uma coisa: ai padre, olha só para você ver, eu estou igual a Jesus. Não, você não está igual a Jesus. Não se compare os seus sofrimentos com os sofrimentos de Cristo. O de Cristo é por toda a humanidade, o seu é só teu. Você não está espiando o pecado de ninguém. Jesus espiou o pecado da humanidade, desde Adão até o último homem. Portanto, já dá para você pensar a dimensão dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento de Teresinha não chegou aos pés do sofrimento de Cristo. E o sofrimento de Teresinha para nós já é assim: Padre do céu, eu não dou conta, se eu vomitar sangue eu me desespero. Não é? E Teresinha diz: não é nada. Os santos, quando todos olham para a paixão, todos eles são unânimes. Todos eles se envergonham. Teresa d'Ávila diz que a paixão de Cristo para ela vai ser um livro para a eternidade, porque ela não consegue entender tudo aquilo que está contido ali. Só a paixão de Cristo, diz Santa Teresa, é um livro para meditação até o fim da vida. Às vezes você bota uma cruz diante de um cristão católico, a pessoa olha para a cruz, 2 minutos depois já está disperso, não é? Olha só a nossa insensibilidade. Se nós fôssemos sensíveis como o coração de Teresa, que olha para a cruz e diz: meu Deus, isso daqui é uma meditação para 1000 anos. Eu consigo ficar aqui meditando 1000 anos e não acaba a meditação. A gente olha para a cruz e, legal, foi por mim, beleza, sai insensível. Deus que nos livre e nos exorcize da insensibilidade, porque isso faz muito mal e é isso que vai gerando a dureza do coração. Por isso, meus irmãos, nos aproximemos hoje da cruz. Peçamos a nosso Senhor perdão pelas vezes que o ofendemos, por tudo que fizemos. E compreendamos nesta tarde que nosso Senhor morreu por nós, que Ele suportou as mais terríveis dores para remir o meu pecado. Diga isso:
Jesus morreu para remir, bate no peito, o meu pecado. Porque senão a gente pensa, o pecado é do mundo inteiro. Aí eu estou no pacote, Jesus também morreu por mim, né? Não, ele pensou em você naquele dia da paixão. Olha, Rogério, é por ti que eu morri. É por ti que eu morri. É por mim. Ele morreu por mim.